Olá, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui com o professor Zé Alex, filosofia. Eu falo que eu estou gostando muito dessas entrevistas porque cada dia é uma profissão diferente e são histórias interessantíssimas. E hoje vou saber um pouco da história do Zé Alex. É um prazer receber você aqui no estúdio. Eu gostaria que primeiramente você se apresentasse. Quem é, de onde é? Muito obrigado, Rômulo, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui para a gente poder ter esse bate-papo. Sou o professor Zé Alex, sou formado em filosofia pela Faculdade Dom Luciano Mendes. Estou terminando também a graduação em administração pela Universidade Federal de Ouro Preto. Além de professor de filosofia, sou também professor de ensino religioso. Bacana! A gente trabalha com essas disciplinas. Não nasci na cidade de Mariana, nasci numa cidade mais do interior chamada Abricampo. Vim para cá para poder estudar. Mas sou marianense de coração, já vivo aqui há muito tempo. Parte da minha família já morava aqui há décadas também. Oh, que bacana! Lá no bairro Cabanas, alguns também no bairro Colina. Então, me sinto em casa. Desde o começo, quando eu cheguei aqui em Mariana, alguns anos atrás, é um ambiente que eu me sinto muito acolhido. Me fala dessa sua trajetória, de como que surgiu, primeiramente, a igreja na sua vida. Olha, Rômulo, a igreja é uma questão interessante, porque minha família sempre é uma família muito religiosa. Família do interior mineiro, né? Muito criada dentro dos valores católicos. E eu cresci dentro de todo esse processo, dentro de toda essa formação ali, participando da iniciação cristã, catequese e tudo mais. E aí, com 13 anos de idade, o padre da nossa comunidade lá viu que tinha algumas crianças que precisavam de um acompanhamento. E aí, olha só, eu já com 13 anos de idade fui convidado para ser líder da pastoral da criança. Que legal, cara! Na minha comunidade. E eu liderava uma equipe que cuidava de outras crianças. Então, essa questão social da igreja também sempre foi algo muito presente na minha vida. Essa formação humana também, né? De valores também, sempre é algo muito presente na minha família, em mim, na minha trajetória como um todo. E como professor, como surgiu esse interesse? Olha, Rômulo... Veio da igreja? Tem alguma coisa a ver? O sonho da minha mãe era ser professora. Ah, é? Era. Mas por questão de estudo, família muito simples, da roça, com muita dificuldade financeira também. Minha mãe é a mais velha, né, de 5 filhos. Meu avô não teve condições de possibilitar que ela estudasse. E aí ela sempre falava, né, desse sonho dela e vai despertando. Eu sempre gostei muito de estudar. Isso é algo que está no meu sangue, no meu DNA. Então, esse gosto pelo estudar me levou cada vez mais a procurar formações que pudessem estar ligadas. E dentro desse contexto, juntando, né, com a questão do cuidar das pessoas, desde os 13 anos, trabalhando na pastoral da criança, me fez despertar para a vocação de professor. Porque eu acho que ser professor é mais, Rômulo, do que só ensinar teorias. É você formar pessoas, é você formar cidadãos. O professor, ele tem um diferencial de todas as outras profissões, porque ele tem que dar o seu exemplo. Porque ele é exemplo para aquela dezenas de crianças que estão sentadas nas cadeiras deles todos os dias. E eu, então, cuido da formação dessas crianças, e o ser professor vem com esse sentimento de cuidar, de poder oferecer algo mais do que teoria, mas uma formação pensando no futuro. Há quantos anos como professor? Estou há 7 anos na educação. Caminhando para 8 já. Conta para mim dessa coisa interessante, né? Me fala da sua experiência aí no primeiro dia em sala de aula como professor. Olha, Rômulo, eu costumo dizer que eu nunca tremi tanto na minha vida igual o primeiro dia. Porque eu cheguei na sala, olhei a sala cheia e falei, meu Deus, agora é comigo. O futuro dessas crianças, desses adolescentes está na minha mão. Então foi algo muito animador, porque era um desafio novo. Eu gosto de desafios, essa questão, não volto atrás em nenhum deles. E algo que também me desafiava a poder melhorar a cada dia. Meu primeiro trabalho, Rômulo, foi na rede pública, como professor da escola estadual, no distrito de Mariana. E foi uma oportunidade muito grande trabalhar lá nos 2 distritos, porque a equipe da escola acolheu muito. Eu aprendi muito a cada dia, aprendi muito também com os estudantes, porque essa é uma questão, Rômulo, interessante para o professor. A gente ensina, mas a gente também aprende. A cada dia a gente vai construindo algo novo ali com os estudantes. E eles me ensinaram também e ajudaram, claro, a eu me tornar o professor que sou, porque a gente ensina, mas a gente escuta,
acolhe as sugestões das famílias também, dos estudantes, a gente vai cada vez mais formando a nós próprios. Eu falo muito sobre isso, que enquanto muitos nos agradecem, fala que está aprendendo, eu falo ao contrário, é eu que tenho que agradecer, porque é a gente que aprende. Essas visitas aqui, por exemplo, dessas histórias que eu tenho recebido, tem me acrescentado uma ideologia de ideias muito grande, isso é muito positivo, o aprendizado é muito grande. E realmente nós temos mais do que aprender do que ensinar, com certeza. Ainda mais quando a gente pensa que a gente vive num mundo plural, num mundo diverso. Exatamente. Então, cada pessoa tem o poder de agregar ali, e isso é uma coisa, Rômulo, que a gente precisa resgatar nas nossas representações públicas. Porque a função de vereador é uma função de representar. E ele tem que representar não um nicho ou um grupo, mas ele tem que representar o todo da população marianense. Ele tem que cuidar da nossa gente. E isso que eu tenho sentido falta. Poucas pessoas têm sabido cuidar da nossa gente. Cuida dos seus interesses, mas da nossa gente tem sido falho. Nessa trajetória de 8 anos aí na área educacional, passou por algumas dificuldades, algumas coisas que não se sentiu bem? Olha, Rômulo, eu acho que desafios sempre fazem parte de qualquer profissão. Professor também tem a delas. Nós podemos falar, por exemplo, de questão governamental, como eu fui professor da rede pública, precisei me afastar devido ao período de campanha, mas nós podemos falar de estruturas, nós podemos falar de investimentos, podemos falar de financiamentos, podemos falar da necessidade da gente ter um olhar para a saúde mental dos profissionais da educação, das nossas crianças também. O tema da saúde mental tem sido um tema muito debatido atualmente dentro dos ambientes escolares, porque as crianças necessitam, nos últimos tempos, de um acompanhamento maior. Então, desafios inerentes a essas situações fazem parte da profissão. Mas eu acho que o maior desafio que eu enfrentei é o desafio de sempre buscar ser melhor. Porque eu sempre falo com os meus estudantes, todo dia que eu entro na sala de aula, Rômulo, eu sinto um frio na barriga. E para mim, esse frio na barriga tem que existir. E eu já falei, no dia que eu parar de sentir o frio na barriga, eu saio da sala de aula. Porque cada dia é uma aula nova. Cada turma é um momento novo. Então é uma oportunidade única de você poder viver e poder construir algo. Então o desafio é o que impulsiona. E eu gosto de desafios porque me faz cada vez mais estar uma pessoa mais próxima para poder ajudar. Eu falo a mesma coisa aqui no Jornal Ponto Final. E muitos acham que a vida da gente é fácil, né? Ontem a minha editora, filha Bruna Passo, terminou o jornal às 22h30. Tarde, hein? E eu não durmo enquanto o jornal não ficar pronto. Ela tem que me mandar o PDF, eu tenho que ler ele todo, conferir, dar uma analisada, aí autorizar para poder colocar nas redes sociais. E é como você falou, é um filho que nasce toda semana, todo dia, uma ansiedade muito grande. E é isso que nos motiva, porque, primeiro, é pelo gosto que a gente tem pelo jornalismo. Sim. E segundo, a ansiedade de sempre querer melhor, com a melhor qualidade, o que tem hoje de novidade. Trazer, né? Algo novo, né? Porque muita gente me questiona, né? Muitas pessoas questionam sobre algumas questões que se vê no jornal e eu falo que do jornal não faço nada. Eu sou diretor do jornal, eu tenho uma equipe de profissionais, tem a Bruna que é editora, tem o Tiaguinho que é a área de vendas, tem a Raíssa que é a área de edição, tem a Laís que é a área de jornalismo. Então assim, é uma turma, é um grupo de pessoas. E eu de matéria mesmo eu não faço absolutamente nada. Mas é legal demais da conta. Fala pra gente qual turma hoje que você dá aula e em qual escola que você dá aula também, se é particular, se é municipal. Eu já trabalhei na rede pública estadual. Na rede pública estava trabalhando esse ano, mas devido à campanha eu precisei me afastar, né? A legislação determina assim. Hoje eu trabalho na rede particular em Mariana também. E eu já trabalhei com todas as faixas etárias. Teve uma época, Rômulo, que foi muito legal. Que bacana. Porque eu trabalhava com o Fundamental 1, começando com o primeiro ano, até com o pessoal que preparava para Enem, vestibulares. Então a gente conseguia ver toda uma formação. E eu acho que a melhor coisa que o professor tem para poder se realizar, Rômulo, é você poder, depois que o estudante sai da sua sala de aula, ele poder passar naquilo que ele deseja. Ele seguir o sonho que ele deseja e a gente vê ele vencendo. Então esse olhar para o futuro é o que impele todo mundo e, pelo menos a mim, é o que realiza. O aluno tirar uma nota boa na sala é ótimo. Isso é importante.
mas o aluno que se forma, que a gente vê a evolução, que a gente vê o crescimento, cuidar do humano, né? Eu falava do cuidar da gente, que as instituições públicas precisam voltar, nós temos que cuidar da nossa cidade do humano. A nossa população carece desse cuidado. Filas de hospitais cheias, sucateamento em vários organismos, instituições, então a gente precisa voltar a cuidar desse humano. Vamos falar um pouco agora da política de Mariana. Fomos informados também que você é candidato a vereador. E com toda essa experiência, trajetória de vida, como que surgiu a ideia de vir ser candidato? Olha, Rômulo, é algo que eu brinco que está no meu DNA. A minha família, a vida inteira, mexeu com política. E é aquela política, que você já gravou um vídeo falando sobre isso, a política do interior. Aquela política que você defende as suas ideias, que você defende os seus princípios. E eu cresci nesse meio. Aquela que tinha fidelidade partidária. Fidelidade. Direita, esquerda. Exato. Um respeito. Que hoje a gente não se vê isso. Exatamente. E que, sobretudo, sabe o que mais? Olhava para a população. Então eu cresci nesse meio. Minha família inteira sempre foi envolvida, os meus pais, envolvidos em lideranças de comunidade. Igreja, inclusive, né? Tem uma Igreja. participação muito... Sim, lideranças de projetos sociais, sempre tendo contato, lutando, reunia a comunidade quando tinha alguma demanda da comunidade, levava para o prefeito, representava. Então eu cresci nesse meio. E desde criança também eu já fui participando de representação. Na faculdade eu participei de todos os órgãos de representação. Participei de centro acadêmico, participei de colegiado, participei e participo atualmente de empresa júnior. Sou um consultor, um empresário júnior. Oh, bacana. A gente trabalha numa empresa de consultoria e administração aqui na região. Atualmente eu ocupo o cargo de presidente dela. Então a gente vai tendo essas experiências que vai formando a gente. E quando a gente vai olhando para toda a realidade que a gente vive, tem uma frase que me chama muita atenção. O que me preocupa mais, nem sempre é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Com certeza. E eu acho que em Mariana, gente, nós que temos ideias boas, nós que buscamos fazer diferente, temos que começar a fazer barulho. Porque se a gente não fizer barulho, a galera que não faz o que a gente espera vai continuar fazendo. Porque o mal, ele é silencioso. A gente nem sempre vê, mas ele está lá acontecendo. Então a política sempre fez parte desse desejo de mudança, esse desejo de construção de algo novo, é o que me levou a poder estar participando das eleições desse ano. Caso venha a ser eleito, qual que é a sua meta? Educação? Igreja? Olha, Rômulo, educação e juventude. Eu acho que nós precisamos... Trabalhar com a juventude, eu acho bacana. Trabalhar com a juventude. Como professor, eu já tenho um olhar para a educação e também para os jovens. Porque como eu vou pensar no futuro do meu estudante se eu não penso no futuro dele enquanto um jovem de 20 anos, enquanto um jovem de 25, 30 anos de idade. Então esses dois grupos, para mim, eles fazem muita força. Você falou da igreja. Eu sou católico, professo a minha fé, mas nós também temos que entender que enquanto um vereador, eu não tenho que defender as minhas ideias pessoais. Enquanto vereador, eu tenho que defender o que é melhor para a minha cidade. Então o que estiver dentro da lei é cumprido. O que for ser proposto para o melhor da cidade é cumprido, mas sempre buscando o bem-estar de todos. E quando a gente fala de educação, por exemplo, nós precisamos falar das estruturas das nossas escolas. As nossas escolas estão adaptadas para a educação digital? É uma pergunta que nós temos que fazer. Hoje em dia as crianças já nascem com o telefone na mão, mas as nossas escolas, os nossos professores estão devidamente preparados e equipados para isso? Então essa é uma pauta que eu trago comigo. Há um tempo atrás, no final de agosto, eu publiquei uma carta compromisso nas nossas redes sociais. Não me recordo de ter visto nenhum outro candidato fazendo isso. Publicando e assumindo uma carta compromisso com a população de Mariana, onde a gente elenca 10 principais propostas que a gente vai estar trabalhando à frente delas. Bacana. E a educação traz essa era digital, de a gente preparar as nossas crianças para o uso da tecnologia com responsabilidade. É inegável, é indiscutível que ela é importante. Mas a gente precisa educar as nossas crianças para isso. E com jovens. Olha, Rômulo, depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei 1 mês e meio sem conseguir emprego em Mariana. E eu brincava, modo de dizer, né, com a minha família, que cada dia que eu chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro e pensava, amanhã eu vou levantar e rodar atrás de emprego de novo. E eu não conseguia, era a vontade de desistir.
Era vontade de falar assim, como que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Meu pai não tem condição, minha família vivia com um salário mínimo. Como que meu pai tira para poder mandar para mim um cara de 20, 21 anos de idade? E aí eu fui, mais de 1 mês e meio, trabalhando, até que eu consegui a aula. Distribuí currículo em quase todos esses comércios de Mariana, procurando uma vaga, e eu não conseguia. Mas Deus sabe do que faz, Deus orienta, e eu consegui então essa oportunidade na área da educação. Por que eu trago essa minha experiência, Rômulo? Porque eu sei, meu amigo e minha amiga, você que sofre a procura de emprego, eu passei na pele o que é isso. Meu primeiro salário era R$ 868 por mês. Era a conta de eu pagar o meu aluguel, que eu morava na casa de um familiar, ele fez um desconto no valor do aluguel para mim, poder pagar luz, água e me alimentar. Não tinha um centavo para poder fazer com outras coisas. Meus amigos, às vezes eu não saía com os meus amigos. E aí, por isso que a amizade também é importante, Rômulo. Porque os meus amigos falavam, Zé, você não vai deixar de sair por causa de dinheiro, não. Aí você vai com a gente e a gente vai pagar para você. Exatamente. Então, o primeiro emprego tem que ser uma bandeira. Possibilidade de estágios. Quantos estudantes que eu converso, porque eu ainda sou universitário, troco ideia dentro da universidade e eles falam, Zé, tá difícil a gente arrumar estágio. A gente procura e não consegue. E a gente sabe que o estágio é uma excelente forma de possibilitar ele entender um pouco mais da profissão e oferecer um serviço de excelência, um serviço de qualidade. Então a educação na estrutura, no cuidado com os nossos professores, remuneração adequada para os professores na sala de aula, uma estrutura bacana também para todos os outros demais funcionários da educação. Precisamos falar também do pessoal da cozinha, do pessoal da limpeza, do primeiro emprego, da lei de incentivo a estágio, que é uma proposta que a gente vai estar trazendo. E um ponto, Rômulo, que eu tenho certeza disso. Nós não valorizamos a produção cultural dos jovens em Mariana. Então, uma das propostas que nós trazemos é a criação do Festival de Juventudes, para poder valorizar a produção de música, bacana, de rap, de cultura da nossa cidade. Mas não seria só isso. Ao longo do período da noite, as apresentações da cultura e durante o dia, capacitação. Por que não fazer parceria com o Sebrae? Por que não fazer parceria com o SESC para poder oferecer auxílio e treinamento mesmo? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que os nossos jovens não precisem ir para outras cidades, que eles possam crescer e se desenvolver dentro de Mariana. Gostei exatamente dessas ideias e projetos. Esperamos que você possa realizá-lo, todos eles, com certeza. Fala pra gente seu nome completo, qual partido que você está, qual o seu número e que você faça as suas considerações finais. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado. Uma alegria poder estar aqui. A gente sabe do alcance que o Ponto Final tem tido. Acompanho vocês nas redes sociais. O Notícia de Última Hora, quando a gente ouve... De primeira hora. Eu brinco até que eu criei Notícia de Primeira Hora, porque o de Última Hora já existia. Eu quero ser o primeiro. É o primeiro. Trazer ali na frente. Então, é sempre muito bom, né? A gente ter esses espaços para poder apresentar as ideias. Meu amigo, minha amiga, olha, eu entrei na política com um propósito de fazer diferente. E eu sei que quando a gente fala em fazer diferente, as pessoas falam assim, nossa, mas vai. Vai porque é desafio. E eu amo um desafio. E mudar a Câmara Municipal é um desafio. E se a gente não acreditar que a gente vai fazer diferente, que tem pessoas que vão fazer diferente, nós vamos continuar da mesma maneira. E eu sou o candidato a vereador, professor Zé Alex, do PDT, com o número 12333. Estamos juntos por uma nova Mariana, para poder fazer as coisas certas, as coisas direitas. E que você, eleitor, se sinta devidamente representado através do nosso mandato. Porque nós não vamos estar trancados dentro de um gabinete. Nós vamos estar na rua, ouvindo você e te ajudando. É isso aí, mais um entrevistado de hoje. Tempo se esgotando. Dia 6 de outubro, vamos eleger o nosso prefeito, o nosso vice e os nossos 15 vereadores. Eu quero agradecer a todos. Aqueles que ainda não nos deram o prazer de falar um pouco da sua história, é só fazer contato no meu celular, 987696984. Podendo votar a qualquer momento, aqui quem fala é Rômulo Passos, do Jornal ITV, Ponto Final.